Oitava pergunta ao amor. O que é a doença? Citação. A doença é essa parte de nós que nos ama tanto que está disposta a carregar todo o nosso medo enquanto a condenamos. História. Há muito tempo, um velho pastor vivia junto a seu único filho e seu pequeno rebanho na periferia de uma cidade. Em uma manhã, 10 ovelhas das 30 que tinham desapareceram. Não havia maneiras de conseguir convencer seu filho do perigo de sair para procurá-las. Estava acontecendo uma guerra a poucas léguas da sua casa. O jovem saiu em busca das ovelhas mesmo assim. Quando os vizinhos do povoado ouviram a notícia, aproximaram-se da humilde casa do velho e disseram: Que desgraça, velho pastor! Perdeste 10 ovelhas e atrás delas seu único filho. Como você vai conseguir cuidar do resto do seu rebanho? O ancião respondeu: Desgraça, bênção, quem sabe? Naquela semana, seu filho retornou a casa com 25 ovelhas, as 10 que tinham escapado e mais 15 que pastavam nas montanhas. Os vizinhos do povoado disseram ao ancião: Que bênção, velho pastor! Recuperaste seu filho, as tuas ovelhas e muito mais. O que vai fazer com tanta sorte? Bênção, desgraça, quem sabe? Respondeu o ancião. Com o passar dos dias, as ovelhas estavam espremidas dentro do pequeno curral. Então o filho desceu para pegar madeira para ampliar o espaço. Ao cortar um galho de uma árvore, o filho caiu e quebrou a perna. Os vizinhos disseram ao velho: Que desgraça, velho pastor! Seu filho quebrou uma perna. Você terá que cuidar dele até que se cure, cuidar sozinho do rebanho e ampliar o curral. Desgraça, bênção, quem sabe? Respondeu mais uma vez o ancião. Dentro desses mesmos dias, o exército da região chegou à cidade e recrutou de maneira obrigatória a todos os homens jovens para ir à guerra. Todos os homens jovens, menos o filho do pastor, que havia quebrado uma perna. A doença. Desgraça, bênção, quem sabe? Somos um só ser integral, espírito, alma e corpo. A doença é um desequilíbrio do nosso ser. A doença se manifesta quando nossa consciência não consegue resolver um conflito e nosso corpo sofre. Qualquer processo de cura ou restabelecimento da vida trata de reordenar a energia na ordem do amor. Todas as doenças se desencadeiam por uma emoção, um sentimento que não podemos purificar com o nosso manancial interior e que jogamos para a sombra. Na realidade, a única coisa que podemos decidir é onde vamos viver o conflito, se no plano da consciência, onde nossa alma enfrenta o conflito, ou no plano da inconsciência, onde nossa alma e nosso corpo enfrentam o conflito. Muitas pessoas, influenciadas pela visão de mundo ocidental, de inimigos, recebem a doença como um golpe externo e abordam médicos, psicólogos, psiquiatras, curandeiros, entre outros, com a intenção de que outra pessoa resolva o conflito. Eles estão escolhendo a inconsciência. O conflito não vai desaparecer. Pelo contrário, será fortalecido. Se vamos pedir ajuda, cientes de que iremos conhecer algo que não podíamos ver antes e que buscamos ajuda para encontrar o conflito inicial e resolvê-lo, então estamos seguindo o caminho da consciência, que é o caminho do amor e da verdade, juntos. Necessitamos de ajuda em todos os planos onde o desequilíbrio se manifeste, mas é preciso entender a ordem. O espírito é essa parte de nós que sempre está em contato com a força da vida e que nunca pode ser afetado por nada. É o nosso manancial. A alma é o plano emocional, onde guardamos a memória das experiências boas e ruins que vivemos. Nela ficam todos os conflitos, como um filtro do manancial. O corpo é o templo que nos recebe e que manifesta o estado da nossa alma. Todas as nossas partes são uma e todas são sagradas. Não existe uma ordem hierárquica, e sim uma ordem de manifestação. Quando uma doença se manifesta no nosso corpo, há uma mancha em nossa alma. Se não houvesse, não haveria doença. Para voltar à ordem do amor, teremos que cuidar do corpo e da alma.
Se cuidarmos apenas do corpo, a alma continuará a enviar mensagens sobre os conflitos que tem com a sua sombra, e a mesma doença, ou ainda mais grave, se manifestará. Se apenas cuidarmos da alma e nosso corpo estiver fraco por má nutrição ou outra situação, qualquer conflito que tenhamos na alma será somatizado na matéria. Mas não podemos considerar a doença como responsabilidade exclusiva do paciente. Qualquer desequilíbrio que se manifeste ocorre na alma da família. Embora às vezes nos sobrecarregue, somos um com o universo e também somos um com nossa família de sangue. Herdamos as virtudes e as feridas da alma da nossa família. Herdamos a maneira de resolver conflitos e até nossa rebeldia em relação à maneira como nossa família resolve os conflitos. Tudo isso já está marcado na alma da família. Essa herança remonta muito mais longe em gerações do que as pessoas que conhecemos em vida. Da mesma forma, transmitiremos às gerações futuras as feridas que não pudermos curar, a menos que cuidemos das nossas questões e as curemos em nossas vidas, libertando nossos descendentes. A alma de nossa família é a selva ou o deserto onde surgiu o nosso manancial. O contexto de onde viemos fala apenas do apoio ou fardo que recebemos. Nunca se esqueça que a nossa fonte tem força para transmutar qualquer tipo de doença, seja qual for o contexto. Se quando uma pessoa tem um desequilíbrio, sua família o condena, será maior o peso que terá que carregar. Se a família, em troca, se une ao sofredor, não foge da sombra e não aponta o dedo para ela. O cenário do paciente será iluminado. Mas a decisão final da cura dependerá sempre da alma do doente, e essa é uma lei inviolável, a liberdade. Devo reconhecer que tenho visto muitas pessoas fazerem caminhos de cura incríveis que dariam para escrever livros sobre sua história. Também tenho visto pessoas muito comprometidas, percorrendo caminhos de cura impressionantes, fazendo o mesmo que essas outras pessoas e, em alguns casos, até mais do que os anteriores, porém sem conseguir evitar a morte. Testemunhei a reorganização de famílias inteiras, unidas para salvar uma criança de uma doença terminal, a realizar milagres. E já vi famílias fazerem exatamente o mesmo ou mais, sem que isso impedisse a morte da pequena. Vou compartilhar contigo o que me explicou um dos espíritos guardiões da morte. Tentar impedir todas as mortes é um erro. Deves compreender que o grande espírito envia todas as oportunidades para que uma família ou uma pessoa consiga curar suas feridas. Quando as oportunidades são desperdiçadas e a alma continua pedindo para curar um conflito, o grande espírito nos envia. A decisão já não tem volta atrás. A maneira mais amorosa de curar essa ferida é através da morte. Nós viremos para acompanhar e guiar a pessoa em sua transição, para que siga sua passagem sem que nada o impeça. Se alguém tentar frustrar a ordem do grande espírito, nós o levamos conosco. A morte sempre faz parte da cura amorosa, sempre. Deves aprender a reconhecer qual é a verdadeira doença.